Olá a todos, dando continuidade aos vídeos que nós estamos fazendo, né? Falando sobre o candomblé, falando sobre a mística que existe aí por trás de toda a espiritualidade, né? E dessa herança rica que nós recebemos aí do povo africano. Nós agora vamos falar de Orixá Oxumaré. É o orixá das chuvas, é o orixá do arco-íris, é o senhor das cobras, é assim que é conhecido. Ele é responsável por diluir e renovar os sentimentos doentios e viciados da humanidade, com uma forte característica de agilidade, mobilidade e destreza. Esse orixá é a mais pura representação da renovação, da abundância, da fortuna, da prosperidade e da riqueza. Representa tudo que possibilita a existência da vida. Tudo que é ambíguo, tudo que tem duplicidade, tudo que são opostos, tá? A ambiguidade faz isso, ela diz que são coisas que não se misturam, né? Mas é a junção do masculino e do feminino, da água e da terra, da mortalidade e da imortalidade. É assim que o Oxumaré é conhecido, tá bom? A sua saudação é Arroboboí. Então, quando se fala salve Oxumaré, a gente responde Arroboboí, tá? Que significa Senhor das Águas Supremas. Essa é a tradução para o nosso idioma. O seu sincretismo na Igreja Católica se dá com São Bartolomeu. O dia do ano atribuído a ele é 24 de agosto. E o dia da semana é a quinta-feira, tá bom? O símbolo desse orixá é um arco-íris e uma cobra de metal. As cores que representam são exatamente as cores do arco-íris, tá? As ervas de Oxumaré são as folhas de tangerina. Os animais atribuídos ao Oxumaré são as cobras. Seus elementos são ar e fogo. As oferendas para esse orixá consistem nas bebidas vinho branco, cerveja vermelha, também água de coco. As comidas são batata doce cozida e amassada com mel e dendê. Na maioria das vezes se faz essa massa e aí se modela uma cobra para fazer a oferenda para ele, tá? Também são oferecidos melancia e tangerina. Os locais para se arriar ou para se oferecer essa comida, essa bebida ao Oxumaré são os poços, as nascentes, as fontes e as matas e florestas, tá bom? Os seus domínios são abundância, prosperidade, sexualidade e transformação. Os filhos desse orixá geralmente trazem características calmas, harmônicas, costumam ser justos e quase sempre desprovidos de preconceitos. Esperam para conhecer as pessoas mais a fundo, nunca se entregam a uma amizade de cara, sempre com o pé atrás também. Ficam esperando para conhecer o íntimo da pessoa, tá? E aí, no decorrer dos acontecimentos, é que eles vão se entregando ou não a uma amizade verdadeira. Hoje nós temos muitas pessoas que adotaram o arco-íris como uma liberdade de expressão. Pessoas que têm orientações sexuais distintas, tá? Poxa, precisa falar isso? Precisa. É daí que vem o símbolo do arco-íris, que é usado em algumas comunidades, principalmente a comunidade LGBT, porque é um orixá que é a junção do masculino e do feminino, da inovação. É tudo aquilo que é desprovido de preconceitos, ok? Nossa, mas a espiritualidade trata disso sim. A espiritualidade ou o espiritismo, ele deve ser desprovido de preconceitos. O espiritismo, a espiritualidade prevê justiça, prevê direitos, prevê o livre-arbítrio, que é o que eu falo para vocês, que é imexível, imutável. E ela prevê a felicidade. A felicidade está em se sentir bem, em amar e ser amado. E amar de verdade se ama a alma. Amar de verdade se ama o espírito. independente do sexo, independente da forma física, tá?
Não tem muito mais o que falar desse orixá. É um orixá extremamente importante, é um orixá que ajuda no equilíbrio da natureza, tá bom? Outro orixá que nós vamos falar agora é Euá. Em alguns lugares se pronuncia Evá, tá? Euá é conhecida como a deusa do desconhecido, a deusa do inexplorado, protetora de tudo que não foi tocado ou modificado. Diz a lenda que era uma virgem que inclusive Xangô se apaixonou por ela, não conseguiu conquistá-la e ela, fugindo de Xangô, foi acolhida por Abaluaê, ou Obaluaê, tá bom? Mas é hoje a deusa do inexplorado, tá bom? Tudo aquilo que é desconhecido. Esse orixá foi concedido exatamente pelo próprio Criador o domínio da clarividência. Então, os filhos desse orixá, de Euá, que levam o Euá na cabeça, direto ali no central, têm uma facilidade muito grande para enxergar as coisas, para enxergar inclusive o mundo espiritual, tá? Euá tem a capacidade de enxergar o passado, desvendar o futuro e enxergar o presente com muita clareza, tá? Os filhos de Euá, que tem ela como central do seu juntó, geralmente se diferencia por ter uma beleza física exótica, assim como espiritual, mas geralmente a física é uma beleza exótica. Tem opiniões tendentes à duplicidade. O que significa isso? São pessoas que, quando vão fazer um pré-julgamento, elas param e analisam. Então elas olham e dizem, isso está correto. Ao mesmo tempo elas pensam, será que está correto? Pode não estar? Né? Então são possuidoras de personalidades que oscilam entre os extremos, tá? Podem ser muito simpáticas, mas também podem ser extremamente arrogantes. Têm opiniões bem formadas, como o de uma anciã ou um ancião, e ao mesmo tempo pode se comportar de maneira muito ingênua, quase infantil. Então, filhos de Euá geralmente transitam ali pelos extremos, tá bom? Não são muito do meio termo. Geralmente, isso tudo eu estou dizendo geralmente, tá? Geralmente quem leva Euá como central do seu juntó é muito apegado a bens materiais, né? Tem uma forte tendência a ostentar, gostam de galanteios, gostam de ser o centro das atenções, tá? São realmente providas de um alto grau de egocentrismo, geralmente, tá bom? A saudação para esse orixá é Ri-Ho. Então, quando se fala salve Euá, a gente responde Ri-Ho Euá, tá? Seu sincretismo na Igreja Católica se dá com Santa Filomena, com Nossa Senhora das Neves e também com Santa Clara. As datas anuais destinadas a Euá são 16 de maio, 7 de agosto, 11 de julho, e os dias de seus cultos da semana são segundas, quartas e sábados. Os seus símbolos são o Ejô. O que é o Ejô? O Ejô é uma serpente de metal, tá? A tradução do Urubá para a nossa língua é isso, serpente de metal. Ou o Ofá, que eu já falei para vocês, é aquele conjunto de arco e flecha. Uma alfange, uma âncora e o pentagrama. As suas cores são laranja forte, né, aquele laranja mais escuro, o vermelho e o dourado. Quando Euá responde no vermelho e no dourado, geralmente ela tem essas características que eu citei, um pouco mais amenas. Quando é a Euá que responde no laranja escuro, no coral, ela geralmente ela tem essas características mais contundentes. São pessoas de difícil lida, tá bom? É legal para quem for filho de Euá, né, que já sabe que é filho de Euá, que já foi jogado búzios, já foi confirmado, começar a perceber essas suas características para que ela possa trabalhar essas características, né? As oferendas para Euá consistem em bebidas como vinho rosé e o moscatel. O moscatel é um espumante, tá? E também a água de coco. As comidas são milho com coco, batata doce com mel e canela, banana frita e farofa de dendê,
tá? É uma farofa que é temperada com óleo de dendê. Sendo que as flores oferecidas podem ser de qualquer espécie, desde que sejam cor-de-rosa. Então ela não tem preferência por uma flor, ela tem pela cor da flor, que é cor-de-rosa, tá bom? Os alimentos atribuídos a este orixá são os 5 elementos tradicionais do Espiritismo. Quais são os elementos tradicionais do Espiritismo? A terra, o fogo, o ar, a água e o metal, tá? A gente geralmente não fala ferro, fala aço, né? Então, para a gente deixar o negócio um pouco mais abrangente, a gente vai falar metal, tá bom? Então, esses são os 5 elementos que a espiritualidade trabalha. Diferente do que nós estamos acostumados, dos 4 elementos, a espiritualidade trabalha sempre com 5, tá bom? Então, só para repetir e marcar, os 5 elementos são o metal, a terra, o fogo, o ar e a água. As ervas que são atribuídas a Euá são a macieira, o salgueiro, o espinheiro branco, a castanheira ou castanheiro, alecrim e alfazema. Os animais atribuídos a Euá são o cisne, gatas, sempre do sexo feminino, né? E todos os animais que se camuflam, tá? Tem como particularidade e grande quizila a galinha. Lembra que eu falei para vocês, o que é quizila no Espiritismo? Quizila é aquilo que um orixá tem aversão. Alguns orixás têm aversão forte a algumas coisas. E a quizila de Euá é uma das mais marcantes. Todo o trabalho feito, toda oferenda feita para Euá não leva nem carne de frango, não pode nem passar no terreiro quando se está trabalhando para Euá, tá? Ela não gosta de galinha mesmo. Tem uma lenda sobre isso, que ela não suporta animal que cisca, tá? Mas é exatamente essa a quizila dela. Os locais para se arriar oferenda para Euá são lugares altos, fontes, beiras de mares e rios, tá? Esses são os lugares. Seus domínios são alegria, artes, beleza, magia, vidência e clarividência, sonhos, ilusão e mutação. É um dos orixás mais ligado aos mistérios do espiritismo, mais ligado aos mistérios da espiritualidade. Pouco se ouve falar sobre esse orixá, né? É um orixá que hoje, que eu tenha conhecimento, 4 terreiros são aptos a trabalhar esse orixá. Tenho conhecimento para trabalhar com esse orixá. Então, o que eu sempre aconselho para filhos que são filhos de Euá como orixá central, né? Procure o Pai de Santo hoje, né, que trabalha, que conheça bem esse orixá, para que ele oriente você em como tratar esse orixá. E quando você leva ele no juntó e ele não é o central, ou seja, o principal orixá do seu juntó, o meu conselho é que não trate orixá, não trate Euá, tá? É um orixá que, assim como o Irocô, lembra que eu falei para vocês, assim como algum Cherokee, tem particularidades complicadas. Então, ou você conhece ou você não trata, tá bom? E se em algum momento nós vamos sentar, nós vamos jogar os búzios, que eu já falei para vocês que é a única coisa capaz de realmente passar 100% do juntó de vocês, são os búzios, né? Em algum momento, no momento correto, nós vamos jogar. Se nós percebemos que nós temos um filho de Euá, eu vou sentar e nós vamos conversar 1, 2, 3 dias, se necessário, para que você aprenda a entender as particularidades desse orixá, para que você possa tratá-lo sem ter nenhum problema com isso, tá bom? Enfim, mais uma vez eu lembro vocês, estou passando para vocês as particularidades dos orixás, no caso do candomblé, para que vocês tenham o conhecimento. Aí nós vamos entrar em todas as outras, os outros conhecimentos necessários sobre o candomblé e sobre a Umbanda, inclusive de toda a parte da liturgia, de toda a parte de oferendas, o porquê que vem, da onde vem, eu já falei isso para vocês, a cultura do sacrifício, ela já antecede a história de Cristo, ela foi incorporada, né, ao candomblé, e aí vocês vão entender da onde isso vem. Tudo isso daí é para nos dar o embasamento necessário para entrarmos em espiritualidade, que nós vamos ter a certeza
de que nada disso é errado, porém não necessário, ok? Agora nós vamos falar de orixá Xangô. Esse demanda um pouquinho mais de explicação. É um dos orixás hoje mais cultuados, tanto no candomblé quanto na umbanda, tá? É o orixá que comanda os trovões, que comanda os raios, grandes descargas elétricas, que também comanda o fogo. É considerado o orixá que comanda a justiça divina, tá? Ele não tem lado. O que pesa na balança de Xangô é o que é justo, é o que é correto. O julgamento de Xangô não se dá por opinião dos seus filhos, se dá por ação e reação, se dá por aquilo que é correto, por aquilo que é justo, por aquilo que é certo, tá? Sendo o orixá da força, da justiça, da sabedoria, ele tem a responsabilidade do balanceamento e equilíbrio das energias que regem o universo. É um orixá de personalidade forte, é um orixá que toma suas decisões de maneira contundente, tá? Então é assim, Xangô pode ser invocado em qualquer situação que o filho imagine que demanda justiça, ok? Só que é assim, ó, é importante que ao invocar esse orixá, você tenha a certeza de que você é o lado oprimido, porque é o que eu acabei de dizer, Xangô não se apega à sua opinião. Quando você pede justiça, ele vai entender o caso. Se a justiça estiver pendendo para o seu lado, você vai receber a justiça. Se ela estiver pendendo para o outro lado, ele vai olhar de um prisma independente. Então, a justiça é o pau que bate em Chico, ele também bate em Francisco. Então, tenha a certeza de que você está do lado correto. A gente sempre diz isso porque é nosso, é do ser humano. Quando você tem uma opinião formada sobre alguma coisa, você geralmente defende isso de uma maneira contundente. E muitas das vezes você acaba descobrindo mais tarde que você não estava com a razão. E temos muita dificuldade para aceitar isso. É natural, é nosso, né? Então é importante que quando você invoca um orixá desse, você tenha a certeza, mais uma vez, que o pau que vai bater em Chico vai bater em Francisco, ou seja, a justiça será feita para o lado que é correto, tá? A característica de Xangô é encaminhar todos a um processo de evolução contínua e permanente, na certeza de que é impossível que se alcance essa evolução sem a mais plena justiça, tá? É um orixá que não livra seus filhos de um castigo em nome de uma reeducação, em nome da evolução. Então, filhos de Xangô de plantão, se você estiver errado e tiver a consciência de que você está errado, é um bom momento para que você faça uma reflexão e ache o caminho correto, ache o caminho justo, o caminho do bem. Porque a machada de Xangô é pesada, ela tem 2 gumes e ela pende para os 2 lados, assim como a balança dele. Então, se ela tiver que pender para você, ele não se fará derrogado, tá? Os filhos de Xangô costumam possuir o dom da palavra, são munidos de grande habilidade de liderança e de justiça, porém devem cuidar de uma fragilidade que geralmente acompanha-nos como ser humano, né? Não podemos deixar que essa facilidade com as palavras e a facilidade que se tem com a liderança por ser filho de Xangô transforme tudo isso numa soberba, tá? Que desenvolvam essa soberba. A arrogância é o inimigo número 1 de Xangô, porque ela é injusta, tá? E Xangô não aceita isso, ok? O sincretismo de Xangô na igreja se dá com São Jerônimo, São João Batista, São Pedro e São José de Arimateia. As datas anuais destinadas a esse orixá variam de acordo com a região, tá? Mas são basicamente 24 e 29 de junho, 13 de agosto, 30 de setembro e 27 de novembro. E os dias da semana são as quartas e quintas.
Os símbolos atribuídos a Xangô são o Oxé. Oxé é aquele machado de 2 gumes, ele corta dos 2 lados, tá? Isso tem uma simbologia clara, é exatamente o que eu acabei de dizer. A justiça, ela é para todos os lados, então se tiver que pender para a direita, ela pende para a direita. Se a injustiça estiver acontecendo com a esquerda, e se estiver acontecendo com a direita, ela vai pender para a esquerda e o golpe é certeiro, tá? Também como símbolo dele o relâmpago e o Aboliburum. O que é Aboliburum? Aboliburum é uma pedra sagrada, é a pedra de Xangô, é uma pedra simples, tá? É o símbolo dele. Aboliburum é o nome dessa pedra sagrada em Nagô, tá? As suas cores podem ser combinadas entre branco, vermelho e preto, com predominância sempre do marrom. Em alguns lugares chamam essa cor dele de castanho, tá? Mas seria vermelho com marrom, preto com marrom, ou branco com marrom, ou as 3 cores com marrom, mas sempre com a predominância de marrom, tá? As oferendas para Xangô levam como comidas o amalá. O que é o amalá? O amalá é uma comida típica baiana, feita com quiabo cortado, cebola ralada, camarão seco e azeite, rabada e bobó de camarão, ou laranjas, tá? Fruta laranja. As bebidas de Xangô são a cerveja preta ou vinho tinto, a água de coco, e as flores são coroa imperial e lírios, tá? As ervas atribuídas a Xangô são eucalipto, pinheiro, carvalho e arruda, hortelã e quebra-pedra, sendo que as oferendas devem ser arreadas sempre em pedreiras ou cachoeiras. Os animais atribuídos a Xangô são o cavalo, o elefante, o urso, o javali e o leão. Também em muitas regiões se atribui a Xangô o cágado, tartarugas de qualquer raça, ok? Os domínios de Xangô: é o senhor da justiça, dos estudos, das demandas judiciais, da vida, dos raios e dos trovões, do fogo e do magma, das paixões e do charme. Filhos de Xangô, geralmente, independente da beleza física, são dotados de um charme, né? Um it, que é só dele, um charme interior, ok? Magma, acredito que vocês conhecem. Se não conhecem, é exatamente o que sai dos vulcões, seria a pedra ou rocha derretida pelo fogo, tá bom? Eu passei para vocês esses 3 orixás. Na verdade, a gente está, a pedido mais uma vez do Pai Átila, tentando adiantar um pouquinho dessa parte do candomblé, da umbanda, dessa mística que acompanha a espiritualidade, para que a gente realmente possa entrar num estudo um pouco mais profundo, tá bom? Da espiritualidade, aí sem essa roupagem toda. Eu quero lembrar a vocês o seguinte, né? O canal, a gente está deixando lá todos esses vídeos, e eu estou usando o mesmo nome, tá? Espiritismo ou espiritualidade, seguido de um número, 1, 2, 3, 4. É importante que vocês, que de repente não tenham conseguido assistir todos, entrem e assistam ele na ordem. Eu estou passando o conhecimento para vocês com uma certa ordem cronológica, e a partir do momento que nós sairmos dos orixás e começarmos a entrar nos costumes, essas ordens cronológicas vão pesar muito, essa ordem cronológica vai pesar muito, para que vocês entendam exatamente isso tudo, tá bom? Para que não fique nenhuma dúvida para trás. Estou tentando ser objetivo, estou tentando ser o mais sucinto possível e passar tudo que precisa ser passado de conhecimento. Algumas quisilas e alguns conhecimentos do candomblé não são passados para todos os seguidores do candomblé e da umbanda. Alguns mistérios, algumas orações que são usadas para determinados momentos são geralmente passados para pai de santo, mãe de santa, né? Mãe de santo, que seria a Babalorixá ou Ialorixá, ou pai e mãe pequena. Então serão passados fora dos vídeos, mas é importante também que saibam disso. Existem alguns mistérios também.
Eu estou me colocando à disposição para que, se em algum momento vocês acharem interessante, pode passar as dúvidas que vocês têm no grupo, e aí eu coloco no próximo vídeo, antes de entrar nos próximos orixás, tá bom? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, e que nós passemos por esse momento juntos, em convivência, em harmonia, com entusiasmo e a sabedoria ministrada, disseminada e incutida a nós através do Divino Espírito Santo. Fiquem com Deus.